Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje, dia 30 de julho de 2023. Ela lembrou da data. De vez em quando acontece, milagre, né? Esse é o nosso pós-culto Glória de Sião Internacional, ministério lá em Corinto, do Texas, nos Estados Unidos. Nós fizemos a tradução do culto e hoje a gente vai trazer um pouco do que foi falado, todas as visões e profecias que eu consegui anotar. E, se der tempo, uma palavra muito importante do Mike Bickle. E então, vamos lá, nós cantamos e o Senhor estava literalmente agindo para alinhar os céus e mover o nosso coração para que entrasse em alinhamento com o alinhamento celestial. Deus está fazendo um alinhamento nos céus e um alinhamento na terra, com os seus tempos, os tempos dos abalos e os tempos do avivamento, os tempos da grande colheita que está por vir. E nós cantamos muito também, faz chover, Senhor, faz chover. E quando nós começamos o culto e nós começamos a profetizar essa chuva, o Chuck disse que há uma onda de calor muito forte nos Estados Unidos, eles estão no verão lá, e que eu acho que era Arkansas, né? Estava com um período de 30 dias sem chover. E logo no início do culto, conforme eles foram cantando, faz chover, faz chover, faz chover, eles falaram que havia um domo de estufa, né, de um efeito estufa de calor, parecia um forno sobre eles e de alguma maneira rompeu, mas não rompeu no Texas, rompeu em outro estado. E já saiu, no começo do culto mesmo, o anúncio de que já estava chovendo nesse outro estado. E uma das palavras mais lindas a gente perdeu, porque caiu toda a internet da casa, quando eles estavam falando que Deus estava liberando uma nova dança. Então eu vou ter que voltar lá e tentar achar essa palavra para trazer na semana que vem. Uma nova dança que rompe. E a palavra profética, ela veio primeiro para uma das meninas que estava sendo batizada. E vocês estão me ouvindo? Eu nem sei, nem perguntei para vocês se vocês estavam me ouvindo. E conforme ela desceu e subiu, e conforme ela, na verdade, o Keith ouviu Deus falando com ele quando ela entrou nas águas. E havia tido um tempo na vida dela em que a dança havia sido sufocada e impedida. E que no momento do batismo dela, Deus estava rompendo e liberando novamente, tirando os impedimentos que estavam prendendo-a nessa falta, nessa estagnação da dança. E através dessa palavra para ela, Deus liberou uma palavra para todos, de que havia uma nova dança, que estava para surgir e que essa dança romperia, e aí caiu a luz, caiu tudo aqui, e eu não sei o restante da palavra, mas receba aí essa nova dança que Deus quer nos dar. E nós recebemos também palavras de chaves. Chaves, a Liane, ela se lembrou, quando ela estava se arrumando de manhã, Deus trouxe à memória dela umas chaves, um colar de chave que alguém tinha dado para ela e tinha falado, olha, você vai usar, de vez em quando você vai vestir o colar, né, vai usar o colar, mas em algum momento Deus vai te mostrar que você vai usar essa chave no espírito. Por enquanto ela é só uma demonstração, uma expressão de algo real que você vai usar um dia. E aí, quando ela acordou, ela lembrou dessa palavra e ela falou, Deus, cadê a chave? Não estou achando, meu Deus, eu não cuidei, não fui um bom mordomo, né, do que o Senhor me deu. E Deus falou assim, não se preocupe, a chave é o Espírito Santo e você não tem como perder o Espírito Santo, mas hoje você vai começar a usar essa chave. E aí vieram várias canções e palavras de como nós precisamos entrar na autoridade das chaves que Deus nos deu, chaves para abrir e destrancar coisas que são para este tempo. Então receba as tuas chaves. Eu não consigo fazer o print da tela, mas alguém tinha, por coincidência, que a gente sabe que não é, né? Outra pessoa havia trazido um quadro em que o leão estava com a boca aberta, ele rugia chaves. O seu rugido liberava chaves. Deixa eu botar o nosso leão aqui. O meu não tem chaves. Mas esse leão eu ganhei na Nova Zelândia, quando eu estava vindo embora.
o casal na casa onde eu estava me deu esse leão. Deixa eu pôr num ângulo que vocês consigam enxergar. Quero ler o que está escrito aqui. Não está escrito nada de importante. Não, é só o cartão de quem fez a arte. Eu tinha uma funcionária que trabalhava aqui que ela colocava sempre assim ou assim, porque ela nunca conseguiu enxergar o que era que tinha aqui até eu mostrar para ela. É um leão. Aqui estão os olhos do leão. Cadê? Olho. Aqui tá a boca, tá? Com os dentes. Você não enxergou, isso é um leão de boca aberta. Ele não está bocejando, ele está rugindo. Muito obrigada para quem pensou que estava abrindo a boca. Para. Ok. Deixa eu sair da frente dele, para cá. Isso. Então, alguém levou um quadro com o leão rugindo e saía chaves da sua boca. E Deus estava dizendo que nós precisamos entrar em alinhamento, que Deus está fazendo o alinhamento do tempo para os propósitos de Deus. Então diga assim: Senhor, eu entro no teu tempo. O Senhor tem propósitos para este tempo e eu quero estar alinhado com o Senhor. Eu entro no teu tempo, eu entro em alinhamento com o teu tempo. Senhor, nós declaramos que o Brasil está entrando em alinhamento com o teu tempo. Nós declaramos que São Paulo está entrando em alinhamento com o teu tempo. Alguns guerreiros fizeram, acho que 21 dias ou 7 dias, não me lembro mais agora, de jejum e intercessão por São Paulo, e se vocês souberem de alguma coisa do que Deus falou, me manda, por favor, para eu compartilhar com a galera aqui. O Senhor veio muita palavra de abertura de linha de provisão. Então, Deus quer abrir as linhas de provisão em nós. A gente quer que caia do céu do outro, mas Deus quer abrir em nós linhas de provisão para o corpo de Cristo. Então, tem aqueles que vão dar e tem aqueles que vão receber. Mas virá de dentro do corpo. Quando Deus trouxer a riqueza das nações para o seu corpo, para a sua igreja, vai sair ainda da igreja, quem vai receber vai ser a igreja para dar para a igreja. Então, nós temos vários moveres, uma grande movimentação dentro do corpo de Cristo que requer recursos. E nós precisamos ser os captadores desse recurso, os que têm acesso a essas linhas de provisão, e muitos receberão as chaves para destravar os celeiros que têm trigo, vinho novo e azeite. Então, não é só o recurso financeiro, nós teremos de abrir linhas de provisão que estão em nós, que vão transbordar, que vão compartilhar para o corpo de Cristo, não só finanças, mas também trigo, vinho novo e azeite. Receba as suas chaves, em nome de Jesus. Alguém trouxe uma palavra de haja uma explosão do impacto de Deus em seu povo. Outra palavra, soa o som da vitória em teu povo. Senhor, reproduz, faz reverberar o som da vitória no teu povo, em nome de Jesus. E uma das coisas mais poderosas que aconteceram hoje, que é algo que eu nunca vi ministrado, eu vejo raramente ministrado nas igrejas que eu conheço, é o perdão, né? De novo, o perdão. E nós cantamos algo muito significativo, que era algo assim: eu perdoo para poder lutar. Se você não perdoar, você não tem lastro para lutar. Você vai entrar na guerra e vai voltar todo retalhado, todo setado, todo lançado, todo furado. Se você não perdoa, você não tem lastro para lutar. As suas brechas estão abertas pela falta de perdão. Ressentimento, amargura, falta de perdão. E dentro dessa mesma canção, que eles têm umas canções muito diferentes, muito inteligentes e muito interessantes, que fica bem difícil a gente colocar em música para nós aqui a tradução, né? Dentro dessa mesma canção de eu perdoo para lutar, eu perdoo para ofertar, eu perdoo para poder lutar.
Eu perdoo para poder ofertar, eu perdoo para poder prosperar, eu perdoo para poder ser livre, para ser liberto, eu perdoo para poder ser curado. Dá-nos graça, Senhor. Dentro dessa mesma canção, ele falava assim: Deus, eu tiro as peças do meu poço e então eu vou batalhar. Deus quer que nós desentulhemos os nossos poços para que nós possamos batalhar e não sejamos retaliados. É sempre fácil, eu sempre digo a mesma coisa, é muito fácil nós culparmos os outros, mas as nossas batalhas, elas são pela nossa vida, pela nossa integridade. O inimigo, ele vem nos assolar, nós abrimos brechas e Deus, ele tem a permissão para vir fazer isso, ele tem autoridade para fazer isso, e se nós não fechamos as brechas, não nos submetemos a Deus em arrependimento, nós não temos como resistir ao diabo, e aí ele não vai fugir mesmo. E então nós precisamos sempre tomar esse cuidado, desentulha os poços, fecha as brechas, se arrepende e perdoa. É o arrependimento, eu me arrependo porque fiz e também me perdoo, e eu perdoo o outro que eu acho que fez. Às vezes nem fez, a gente acha que fez, você perdoa de qualquer maneira e pede perdão, pede para Deus alinhar o discernimento, pede para Deus alinhar a sabedoria, se submete a Deus, agora sim você vai para a batalha contra o inimigo, não contra as pessoas estão na mesma jornada que a gente, de se arrepender e de perdoar. Então a gente precisa escolher as nossas batalhas, nós precisamos ter sabedoria e discernimento para não atrair setas que não são nossas, mas que o inimigo está feliz da vida em lançar, para que nós permaneçamos em cadeias. E aí nós cantamos também que nós nos levantaríamos. Eu me levantarei contra todas as possibilidades. Eu me levantarei e eu nadarei contra a maré. Existem muitas missões impossíveis, né, que nós temos em nossas vidas, e o Senhor tem muitas missões impossíveis para nós. Ele nos envia a missões impossíveis. Para vencer essas missões impossíveis, a gente primeiro precisa saber que elas realmente são impossíveis sem Deus. Elas somente são possíveis em Deus, com Deus, por Deus, para Deus. É nele, por ele, para ele são todas as coisas, mas a gente sabe que a gente está nadando contra a maré das narrativas, contra a maré do mundo, contra a maré das conspirações. Nós estamos literalmente nadando contra a maré do caminho que o mundo está indo. Mas Deus diz que vai mudar a maré e vai varrer com essa maré os impedimentos das portas. E esses impedimentos serão varridos para o mar. Então, as nossas portas têm entulhos e têm impedimentos. E Deus está dizendo que nós nos levantaremos nele contra todas as probabilidades e possibilidades, nós vamos contra a maré do mundo e desses impedimentos, porque Deus vai levantar uma maré que virá e varrerá os impedimentos das nossas portas. As nossas portas serão desentulhadas e elas serão abertas. Amém? Seja lá o que for essas portas. Também cantamos e recebemos palavras de que Deus tem que nós temos fardos. Nós temos fardos que nós precisamos entregar para Deus. E quando nós entregarmos os fardos que têm nos impedido de avançar, nós os entregarmos ao Senhor, o Senhor enviará miríades de anjos que vão trazer vasos que são como ânforas de ouro, são ânforas douradas, que ele tinha já trazido e colocado nas cadeiras. Então, não sei onde você esteve aí na sua sala, há uma ânfora dourada que o Senhor trouxe para trocar. Você entrega o seu fardo e você recebe essas ânforas, você entrega as pedras dos poços entulhados, você entrega as suas ofensas, você entrega as suas amarguras, as suas mágoas, os seus ressentimentos, você entrega a sua falta de perdão, o que implica que você sabe que tem, né? A gente tem que
reconhecer o que tem para se arrepender, senão você não está entregando bolhufas, né? Arrependimento não é, como é que é aquela outra palavra que a gente fala? Remorso. Remorso não serve para nada. Remorso não serve. Você se arrepende, eu reconheço que tenho e então eu entrego e falo, Senhor, me perdoa porque eu estive guardando, né, esse fardo que é essa pessoa que eu estou carregando, porque eu não perdoo de jeito nenhum. Quando a gente não perdoa, a gente carrega. A pessoa nem sabe que você está fazendo isso. Para ela está tudo light, para você está tudo pesado porque você não conseguiu entregar. Então, você vai pedir perdão para o Senhor. Senhor, eu reconheço que eu não perdoei essa vida, eu estou prendendo ela aqui. Eu a libero, eu a entrego a ti, eu a perdoo, eu a abençoo para que ela entre na plenitude de tudo que o Senhor tem para ela. Eu a abençoo para que haja salvação, eu a abençoo para que haja cura, eu a abençoo para que haja libertação, eu a abençoo para que ela entre no chamado, no propósito que o Senhor tem para ela, eu a abençoo para que ela possa vencer todas as missões impossíveis que o Senhor tem para ela. Eu a abençoo para que ela seja próspera, para que ela seja curada, para que ela seja bem-aventurada. Aí você, quando começa a abençoar aquilo que você acha que é o seu inimigo, que não é o espírito, é uma vida preciosa para Deus por quem Jesus morreu, aí você sabe que você começou mesmo o processo de verdadeiro arrependimento desse seu poço entulhado, do perdão dessa vida, né? Então nós trocamos, Senhor, nós entregamos os nossos fardos para o Senhor. Nós queremos receber essa ânfora dourada, cheia da tua glória, cheia da tua unção. E nós queremos também, Senhor, entrar em alinhamento com a grande nuvem de testemunhas de tantas gerações passadas que disseram que tu és digno e que tu és santo. Traz um novo louvor, uma nova intensidade, uma nova intencionalidade na nossa adoração e que nós possamos declarar com eles que tu és digno e tu és santo, tu és digno, tu és santo, Senhor Jesus, não há outro como tu. Somente tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. Tu és sábio, tu és cheio de discernimento, tu és majestoso, glorioso, espetacular, tremendo, incrível. Tu és poderoso, não há outro como tu. Durante toda essa semana, Senhor, enche os nossos lábios de louvor e haja a sinergia não só dos teus exércitos, mas haja a sinergia das eras para exaltar e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. O apóstolo Adriano, do Ministério Ramo Estendido, esteve lá, eles são aliançados com o Chuck Pierce há 14 anos já, e ele levou um presente para o Chuck, que era um anel de ouro, eu acho, estava pequenininho, não deu para ver muito bem, mas era uma expressão dessa aliança, e o Chuck abençoou os portais para o Brasil, de ligação com o ministério e com tudo que o Senhor tem feito nas dimensões do Espírito, e nós recebemos essa bênção em nome de Jesus. Amém? Nós, como aqueles que estão também alinhados, não estamos alinhados diretamente com o ramo, mas estamos alinhados com o Ministério Glória de Sião Internacional, e na verdade nossa aliança ela é muito maior, muito mais ampla, porque nós estamos acompanhando e tentando nos movermos, estarmos juntos com esse mover que o Senhor está fazendo no remanescente das nações, num tempo como este, preparando o planeta Terra para a vinda do nosso amado. Então, às vezes é muito maior quando nós recebemos a bênção de alguém que está muito mais à frente, muito mais, sei lá, a gente entende, né, que não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem nenhum vice-querubim entre nós somos todos filhos, todos somos sacerdócio santo e real, mas nós entendemos que existe hierarquia no exército. E eu não estou lá na mesma patente do Chuck, então receber uma bênção que vem por meio dele não é um ato de religiosidade ou de diminuição, autodiminuição, não, é um ato de reconhecimento de quem é quem no corpo de Cristo. Nós temos pessoas a quem nós abençoamos e nós temos pessoas, e nós abençoamos o Chuck também, não é que a gente não pode abençoar, vocês estão entendendo, né? Essa questão de hierarquia no corpo de Cristo. Não é uma pessoa diminuindo a outra, somos cada um de nós na nossa função e no nosso lugar, no exército, fazendo o nosso papel, para que o corpo todo ande, amém?
Então, se você quiser, receba aí essa bênção do portal que o Chuck liberou para o Brasil e para cada um de nós que está aqui ligado neles. E o Robert veio e ministrou a respeito de mergulhar no novo mover, edificando o nosso espírito ao orar em línguas, que é um assunto espetacular, mas tem milhares de livros escritos sobre isso. Eu quase não tomei nota de nada, mas você pode tomar nota de alguns textos que ele falou, Judas 1:20. Nós precisamos ser edificados pelo homem espiritual, orando em línguas, andando no Espírito, vivendo no Espírito. 1 Coríntios 12 fala dos dons, e 1 Coríntios 14, que fala, puxa, eu, Paulo, gostaria que todos pudessem falar em línguas. Você está edificando a você mesmo, você está fazendo coisas que você nem sabe que você está fazendo. Então, o Robert, para você que tem uma resistência com o orar em línguas, eu vou pedir para você pegar a pregação, a tradução da pregação toda, ok? Você pode pegar ela no original lá em inglês, você pode pegar lá em espanhol, durante a semana vai sair lá no site deles, ou você me manda um WhatsApp e, se você não está no grupo, que vai receber já a gravação, você me manda um WhatsApp e me pede a gravação e você assiste pelo Zoom a tradução completa, ok? Mas, em essência, quando em Atos 2 eles falaram em línguas de outros idiomas. Então, todos os peregrinos que estavam ali em Jerusalém ouviam aqueles 120 que estavam ali no cenáculo, falando os seus idiomas maternos, seus idiomas da sua terra. E havia gente de tudo quanto era lugar do império ali. Então, quando você fala em outras línguas, você está falando outros idiomas, e alguns outros idiomas que são também celestiais, e outros idiomas que você nem sabe de onde são, porque há milhares e milhares de idiomas, alguns perdidos, que a gente nem sabe mais. E então, o que acontece quando você fala em línguas é que você edifica o seu homem interior. É como se você falasse para a sua mente dar um descanso. Então, a sua mente, ela sai do controle. E o Robert deu muitas dicas para que nós pudéssemos falar em línguas, se é que não falamos, e nos trouxe alguns alertas também, né? Então, eu acho que eu vou misturar tudo, porque eu não anotei nada, então eu vou falando de memória aquilo que o Senhor for me lembrando. Falar em línguas é como andar de bicicleta. A gente uma vez falou, alguns de nós teve a experiência de uma vez falar, porque alguém pôs as mãos sobre nós, ou em algum culto, ou tivemos uma experiência com Deus e falamos e nunca mais tentamos, e nunca mais fluiu, e nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu por alguns motivos, porque nunca mais peguei a bicicleta, então desaprendi. Não acreditei que andei de bicicleta, né? Então eu orei, e aí aquilo não veio com uma sensação espiritual ou sobrenatural, eu não tive, né? Nada arrepiou em mim, e eu simplesmente pareceu algo mecânico, então eu ouvi o inimigo falar que não era nada daquilo, que eu tinha inventado aquilo, que fui forçado a fazer aquilo, e que eu não falei em línguas, e aí eu entreguei a bicicleta e falei, eu nem sei o que é isso, nunca vi isso na minha vida antes, não me pertence. Outros de nós temos medo e receio e pavor do negócio, ouvimos falar um monte de coisa ruim a respeito disso, então isso não é para mim, então nem quis também passar pela loja da bicicleta, nem quis abrir o presente. E outros de nós, a terceira categoria, nós estamos meio esmorecidos, assim, a gente falava muito em línguas e era direto, acordava falando, ia dormir falando, entrava no carro e falava, era o dia inteiro falando, parece que está meio devagar a coisa, e Deus quer dar uma agitada nisso, porque a gente sempre fala aqui, né? É essencial falar em línguas, algo acontece na guerra espiritual por meio de falar em línguas, é um presente muito especial que Deus nos deu. E então, por que não, né? Se o Espírito Santo habita em nós, todos somos capazes de falar em línguas, mas todos vamos passar pelo primeiro dia de andar em línguas, de andar de bicicleta, né? Ou seja, você não anda de bicicleta com o pé no chão, de jeito nenhum. Então, ele mostrou lá a imagem, né, de uma menina, ela estava na bicicleta e ela estava assim, né, com o pé no chão, andando. Então, a bicicleta estava andando para frente, mas ela estava andando com os próprios pés. Essa era a mente dela. Quando você ora em línguas, você precisa ceder o controle
da sua mente sobre a sua boca e entregar esse controle para o Espírito Santo. A sua mente produz, dá ordens para a sua corda vocal e a sua corda vocal produz palavras que a sua mente está pensando, né? É um processo. Aí a mente precisa ceder para o Espírito Santo usar as cordas vocais para produzir palavras. Palavras de profecia, palavras que fazem sentido, palavras que não fazem sentido, palavras em grego, palavras em aramaico, palavras em línguas que não existem mais, ou palavras em idiomas que você nunca falou na sua vida, italiano, holandês, sei lá, alemão, chinês, né? O Espírito Santo fala todos os idiomas, passado, presente, futuro e idiomas celestiais. Então, quem somos nós para dizer para o Espírito Santo se vamos, né, impedir algo que ele quer fazer em nós? Então, quando você for andar de bicicleta, às vezes ajuda a ter alguém do seu lado, né? Então, alguém que vai segurar a bicicleta, que vai te dar um pouco de equilíbrio, que vai te dizer, tá tudo bem, pode ir, eu tô aqui contigo, tá tudo certo. Até você conseguir tirar o pé do chão. E talvez, em algum momento, nessa sua jornada de orar em línguas, você caia no chão, se estatele. Acontece com todo mundo que aprende a andar de bicicleta. Eu não sei vocês, mas eu me estatelei algumas. E mesmo depois de aprender a andar sem mão, em descida, em subida e na curva, me estatelei muitas vezes, né? Especialmente quando colocava o cachorro amarrado no guidão e o cachorro via o gato do outro lado da rua e aí ia todo mundo para o chão. Acontece nas melhores famílias. Voltando para as línguas. A gente aprende a falar em línguas de maneiras diferentes. Algumas pessoas borbulham e saem. Outras pessoas vão ser ajudadas por outros, como foi no meu caso. No meu caso, a gente estava lá na Renascer 30 anos, 20 anos atrás, naquela época de ouro, e eles chamaram à frente todo mundo que queria falar em línguas, e a pessoa que estava comigo falou assim, repete comigo, glória, 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 eu repeti, e quando eu fui ver, estava falando em línguas. Aí tem aquela pessoa que vai falar, então, você não falou em línguas, você repetiu o que outra pessoa estava falando. E aí eu vou perguntar, como uma criança aprende a falar em línguas? A mamãe fica lá querendo que ela fale primeiro mamãe, né? Mamãe, 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 a criança vira e fala papai. E as mães ficam, não é possível, mas é porque a mamãe fala tanto do papai que a criança aprendeu papai, né? A gente aprende a falar o nosso idioma ouvindo as pessoas ao nosso redor e copiando o que elas estão fazendo. Não é ilegal e ilegítimo você aprender a falar em línguas assim com alguém, simplesmente falando, senta a mente, dá uma trégua, vai espírito, né? Tem gente que fala coisas elaboradas. Eu tive uma época que eu estava intercedendo, eu morava fora, em São José do Rio Preto, e tinha imensos momentos de intercessão quando eu ia dormir. Quando eu ia me deitar, eu passava, não sei, uma hora ou algo assim, orando em línguas. E eu me lembro que cada vez que eu ia orar por outra pessoa, as línguas mudavam. E então tinha um monte de línguas diferentes, com sons diferentes, de acordo com aquilo que eu estava orando. Eu não sabia qual era a próxima que ia vir, eu só sabia que o Espírito Santo estava falando algo. E quando eu entendia mais ou menos o que estava acontecendo, eu anotava, eu voltava para o português e orava aquilo que eu estava entendendo, e depois eu voltava para as línguas. Quando a gente deixa a mente descansar um pouco, ela pode, quando a gente não está focando na palavra, a gente pode focar em outras coisas. É como se o Espírito fizesse uma multidisciplina com a gente, né? A gente aprendesse a andar, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, andava de bicicleta, fazendo acrobacia, lendo um livro e cantando uma outra canção que não tinha nada a ver com nada daquilo. É como se ele usasse muitas coisas ao mesmo tempo naquela guerra. É você sendo 10 pessoas. É muito interessante como ele multiplica a nossa capacidade nessa hora, porque ele são dimensões. Então, não precisa fazer sentido, não está atingindo só aqui no natural, está atingindo 1, 2, 3, 4, 10 dimensões ao mesmo tempo numa mesma oração. Ele que é o criador do universo pode fazer esse tipo de coisa, né, que a gente não consegue fazer. E então, tem pessoas que estão esperando o negócio cair do céu.
Nem tudo cai do céu. Como você aprende a ouvir uma palavra de sabedoria? Como você aprende a ouvir o Espírito Santo? Às vezes a gente tem que passar por várias aulas, ensinos, e arriscar para a gente saber se a gente ouviu mesmo ou não. É a mesma coisa de quando a gente está na escola. A gente vai fazer 1 milhão de exercícios de matemática até aprender o conceito. Não existem conceitos, entre aspas, que a gente aprende. E a gente precisa confiar no Espírito Santo de que é Ele quem está fazendo. E a gente prova e testa tudo isso como? Pelo fruto que vai ser produzido em nossas vidas. Se você começa a falar em línguas, começa a exercitar os dons do Espírito e fica mais raivoso, cara, não é o Espírito Santo. Se você fica mais bondoso, provavelmente é o Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência, perseverança, né, os dons, tudo que flui de nós, que é para edificar o corpo e para salvar vidas. Isso é o Espírito Santo. A palavra da verdade, ela flui de nós somos ousados na palavra, nós somos ousados para bater nos outros. Né? Então, o que flui de nós, o fruto do Espírito, vai nos dizer se aquele dom é do Espírito ou não. Mas, às vezes, você precisa praticar ele um tempinho e ver as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Eu conheço grandes guerreiros, conheço uma grande guerreira com quem eu aprendi muita coisa no Espírito, que só fazia, qual que era a língua dela? Babababababababá. Começava com babababababá e às vezes demorava muito para falar alguma outra coisa, mas ia no bababababá. Eu sei que ela estava falando em línguas. Pelo Espírito a gente sabe, o Espírito testifica. Se você recebeu 1, 2, 3 sílabas, use, seja um bom mordomo, um bom administrador dessas 4, 5, 6 sílabas, dessa uma sílaba que Deus te deu. Isso é você dizendo, expressando que você crê, que você confia nele e que se você for fiel no pouco, você sabe que ele vai te colocar sobre o muito, seja lá o que for isso. Amém? O Robert escreveu um livro sobre isso, então pode procurar o livro dele lá, não sei se tem em português, mas se ele tiver online, você consegue traduzir na internet, né? Hoje tem ferramenta para tudo. E antes de nós terminarmos, não sei nem se eu vou entrar nisso, eu vou falar para vocês só o tema, porque o tema acaba entrelaçando com isso. Eu ouvi 2 palavras durante a semana a respeito de sofrimento, o crente que sofre, e Deus alertando sua igreja de que Satanás quer nos peneirar. E como é que a gente vai reagir a isso? E o Mike Bickle trouxe essa palavra com o versículo de Jeremias. Abre aí. Jeremias 3, 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O que tem a ver? O fim da questão é que Deus está nos chamando para apacentar. Se nós não sabemos sofrer nesse tempo que nós vamos ser peneirados, nós também não saberemos apacentar. Se nós não sabemos ser apacentados pelo sumo pastor em tempos de abalos, em tempos de repentes, em tempos em que nós fracassamos, e muitas vezes não sabemos responder à voz do Espírito nos apacentando em meio aos nossos fracassos, como é que nós vamos apacentar aos outros que vão em muitos... Pensa, a grande apostasia vai acontecer, nós vamos ter muitas ovelhas sem saber como reagir aos abalos, e nós vamos ter de saber apacentá-los, e só saberemos apacentá-los se soubermos ser apacentados, porque temos um coração segundo o coração de Deus, como tinha Davi. E aí ele vai nos dizer o seguinte: Davi, ele cometeu tantos erros crassos, a gente só se lembra do erro com a Batseba, mas ele teve outros erros tremendamente
terríveis. Na ocasião de... Deixa eu achar o nome do lugar aqui. Em que ele esteve com Aimeleque, em Nob, em primeiro livro de Samuel 21. Então, para trazer para você um contexto, Davi ele teve momentos de extremo favor na vida dele e momentos de extrema desfavor, como se Deus tivesse esquecido dele, mas Deus nunca se esqueceu dele, né? Então, nos primeiros 5 anos da vida de Davi, ele saiu de trás das malhadas, o desconhecido, o desprezado, o esquecido, para o futuro rei, o ungido futuro rei. E nesses primeiros 5 anos, além de ser ungido e sair de trás das malhadas para se tornar uma pessoa de notoriedade, ele ainda matou Golias, virou o maior herói da nação, se casou com a filha do rei, se tornou parte da família real e foi morar com a família real, se tornou um dos maiores líderes militares da história de Israel. Nos primeiros 5 anos de existência com o Senhor, de proeminência, de sair de trás das malhadas. Ok, maravilha. Aí, pelos próximos 7, ele passou por terríveis perrengues, porque o Saul, de repente, pensou, cara, todo mundo canta a respeito dele, ele foi ungido o próximo rei de Israel, ele com certeza vai me matar, eu vou acabar com esse desgraçado, ele não vai me matar coisa nenhuma. E Saul passou 7 anos, 5 a 7 anos, perseguindo Davi. Ele colocou e destacou ali 3.000 soldados só para achar Davi e matar Davi. E Davi passou 7 anos da vida dele fugindo com medo. E dentro desse medo de Davi, nós precisamos saber, ao analisarmos a história de Davi, a diferença entre tropeçar, escandalizou, palavra escandalizo, pedra de tropeço, entre nós tropeçarmos e nós falharmos cabalmente, tipo, desviar total, esquecer Deus. E Jesus, em Mateus 26, 31, ele fala assim, todos vocês vão se escandalizar comigo, mesma palavra de tropeçar, todos vocês vão tropeçar na fé, porque vocês vão se escandalizar comigo. Aí ele menciona, né, Lucas 22, 31, em que ele fala, Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas fica tranquilo, você vai ser peneirado, mas eu vou estar intercedendo para que você não desfaleça. Então, as duas palavras são tropeçar e desfalecer, e esse desfalecer é não voltar mais. E esse tropeçar é tropeçar e levantar, é a possibilidade de levantar. Olha, você vai ser peneirado para você desfalecer e não voltar mais, mas eu vou estar intercedendo porque você vai só tropeçar, você não vai cair de vez, você vai se levantar. A gente precisa saber que nesses últimos dias, Satanás está pedindo para peneirar a igreja, para peneirar o seu corpo, e nós não vamos falhar de vez, desanimar de vez. Nós vamos só tropeçar e nós vamos levantar de novo, porque Jesus está intercedendo por nós. Amém? Amém, Jesus. Amém, igreja. E ele segue dizendo em Lucas 22, 32, e quando você se converter, quando você voltar, quando você cair em si, aí você vai ter passado por essa experiência, que todos os seus irmãos vão passar também. E aí você vai ter lastro para ir fortalecer os teus irmãos, você vai estabelecê-los, você vai estabilizá-los, você vai firmá-los, porque você foi firmado por mim. Jesus está intercedendo por todos nós, mas sempre que alguém ao nosso redor tropeça e cai, qual é o nosso papel? Chutar ele para a lama de novo? Não, é ir lá estender as mãos, como Jesus fez conosco, como Jesus, nós somos a mão de Jesus, o braço de Jesus para tirar aquele irmão da lama. Então nós precisamos usar desse lastro que nós olhamos e falamos, Senhor me levantou tantas vezes, eu falhei tantas vezes, eu quase fracassei tantas vezes, mas o Senhor veio. Nós estamos ali, o Senhor vem para te restaurar, o Senhor vem para te salvar, o Senhor vem para te restituir, para te reestabilizar, para te refirmar e afirmar na fé. E Pedro não quer nem saber disso, né? Eu não vou, isso não vai acontecer comigo, eu nunca vou cair. E Jesus fala para ele, olha, meu querido, deixa da sua ignorância. Você vai cair. E ele insiste, Jesus insiste e fala, Pedro, você vai me negar. Pedro, você vai me negar. Estou falando, eu que estou falando, Pedro.
Agora, quando Jesus fala, nos alerta de algo, né, a gente nunca vai acontecer, a gente até pode falar, mas a gente precisa ter, pelo menos aqui no nosso radar, existe a possibilidade. E aí o Mike falou assim, gente, nós precisamos ter essa conversa com Jesus agora, da possibilidade da nossa queda, da possibilidade do nosso tropeço, da possibilidade da nossa ofensa, porque se acontecer, a gente sabe quem é que vai nos ajudar, é Jesus. E se nós conhecermos a nossa própria fraqueza, nós não corremos tanto o risco de fugir de Deus com vergonha de Deus, nós vamos fugir para os braços dele com vergonha também, mas pelo menos ele vai nos ajudar, ele vai nos restaurar, ele vai nos sarar, ele vai nos fortalecer. Nós precisamos saber que em nossa humanidade e fraqueza é possível, nós somos passíveis de tropeçar, mas que isso não significa necessariamente que nós desfaleceremos, que nós falharemos por completo, que nós vamos perder a nossa fé e a nossa fé vai acabar e nós vamos apostatar da fé. E também não significa que Jesus vai desistir de nós, mas Satanás vai demandar peneirar a igreja nesses últimos dias. E Jesus não disse, não, eu não vou deixar. Ele não falou assim, ó Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu disse não. Não, ele não disse isso. Ele vai deixar a peneira vir. Porque ele está separando o joio do trigo dentro da sua casa, e dentro de nós, Deus quer que nós desentulhemos os poços, ele quer que nós entreguemos o fardo, e tudo isso que a gente tem ouvido nesses últimos 3 anos é para nos preparar, porque os abalos que estão por vir, eles vão nos matar se nós não estivermos corretamente alinhados, em humildade, sabendo da nossa fraqueza, da nossa humanidade, conhecendo o caráter, a bondade, a misericórdia, o poder de Deus, conhecendo a verdade de Deus, que Ele nos aceita como nós estamos, mas Ele não vai compactuar com o nosso pecado. Isso tudo faz parte desse alinhamento que Deus está fazendo conosco. Davi. E então, ele vai falar, eu vou falar de umas 2 falhas só de Davi, que são importantes, porque quando Saul começou a perseguir a Davi, e Davi foi fugir, Davi teve 3 figuras importantes na sua vida, de profetas que estiveram sempre com ele. Ele, na sua infância, na sua juventude, teve o ancião Samuel, depois ele teve Gade, que tinha mais ou menos a mesma idade que ele, na sua vida adulta, e depois quando ele se tornou um ancião ele mesmo, de dias, um senhor, um idoso, naquela época a gente nem fala isso, né, mas idoso, para ele morreu aos 70, então na sua vida de mais velho, ele teve o profeta Natan, que era um jovem, então ele teve na juventude um velho, na idade adulta um adulto, e na velhice ele teve um jovem, foi tudo, né? E nessa época da vida de Davi, em que ele era perseguido por Saul, ele teve Gade com ele. E Gade estava sempre tentando falar para Davi, Davi, para de fugir, porque Davi, ele pensou, puxa, esse cara quer me matar, e eu não posso estender as mãos contra um ungido do Senhor, e ele obviamente está pouco se lixando se eu sou ungido também ou não, ele está querendo me matar, eu vou fugir, não tenho nada a perder, né? E Gade falava, tem sim, Davi, você tem muito a perder, você tem que obedecer ao Senhor, e o Senhor quer você em Judá, ele vai te proteger em Judá. E Davi decidiu que ele ia fazer a própria vontade, e ele foi primeiro para a terra dos filisteus, aí ele foi para Moabe, aí ele voltou para a terra dos filisteus, e nesse caminho todo, em 1 Samuel 21, Davi está fugindo e ele chega para a cidade de Nob, que era uma cidade sacerdotal, tinha ali, eu anotei aqui o número de tantos que eram, 85.000 sacerdotes com suas famílias morando em Nob. É Nod ou Nob? É Nob, eu anotei Nob. E aí Davi chega para Aimeleque fugindo, e Aimeleque fala assim para ele, escuta Davi, você está sozinho, você é uma pessoa importante, de proeminência, um cara como você não anda sozinho, porque está cheio de perigos por aí, né? E aí Davi falou assim, não, eu venho o Saul me enviou. Aimeleque não sabia da ordem para matar Davi. Aimeleque estava achando que estava tudo certo. E aí Davi, no seu medo, tem outras coisas que estavam acontecendo na vida de Davi que não eram só medo.
Mas no seu temor por perder a vida e sem saber como fazer as promessas de Deus se cumprirem na vida dele, ele decidiu fugir. Então, o medo de Davi o levou a fugir, mas não fugir para o lugar de segurança em Deus, ele fugiu para o lugar de segurança fora de Deus. Mas Gade estava sempre lá, o profeta estava sempre lá com ele, falando, Davi, mas Deus não falava, larga Davi. Porque havia uma unção de vitória sobre Davi. Davi tinha a unção do Senhor sobre ele. E ainda que ele estivesse fora do prumo, Deus estava ali com ele. Então pare para pensar nisso. Nós estamos muitas vezes fora do prumo, em projetos que Deus não nos mandou trabalhar. Ou que o tempo já passou e Deus está tentando nos aprumar. E a gente fala, não, mas está dando certo. Então logo Deus está nisso. Veja como isso é um engano. Quem diz que está certo é Deus, não a situação de estar dando certo ou não. Mesmo porque os discípulos foram aprisionados, eles podiam falar, não está dando certo, fui aprisionado, quando na verdade Paulo tinha de estar na prisão, porque ele tinha de ir para Roma, porque ele tinha de estar diante dos governadores, isso só ia acontecer com ele na prisão. E Deus fez assim, isso era dar certo, isso não era dar errado. Veja como a palavra de Deus, ela não está baseada nas nossas circunstâncias. Enfim, aí Davi chega para Aimeleque e fala, não, foi Saul que me enviou, você precisa me dar comida, tem comida aí? É para mim e para os meus homens, tipo, não tinha uma escolta real, né? Tinha os malucos lá que seguiam a Davi. Nós precisamos de comida, nós precisamos de armas. E Aimeleque, e nós precisamos que você consulte ao Senhor, a nosso favor. E Aimeleque fez tudo isso. Aliás, ainda tinha ali a espada de Golias, que Davi levou na sua próxima aventura na terra dos filisteus. O que aconteceu com Aimeleque? O que aconteceu como fruto da mentira de Davi? A gente pode analisar essa história em muitas dimensões, né? De como Deus falou e tudo mais, mas a gente esquece que no capítulo seguinte, Saul fica sabendo que Davi passou por lá e ele vai averiguar o que aconteceu. O que aconteceu em Nob? Saul mandou matar todos os 85.000 sacerdotes e todas as mulheres e todas as crianças e todos os servos e todos os animais que estavam naquela cidade. Ele dizimou a cidade inteira. Por causa da mentira de Davi. Porque Davi não devia estar ali. Davi tinha de estar aonde Deus mandou ele estar, aonde Deus o iria guardar. Mas ele desobedeceu. Deus deu vitória para ele? Deu. Mas espirrou a desobediência dele. E 100.000 pessoas morreram. Olha a gravidade do que aconteceu. Mesmo assim, e olha, Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração lá atrás, na infância. Não foi aqui. Foi lá atrás. O favor de Deus continuava sobre a vida de Davi. Mas ele causou problemas e morte. Pare para pensar nas mentiras que você conta. De vez em quando que você acha que são para defender o evangelho, ou sei lá. Ora por esse, porque está indo embora, não foi embora. Parece tão pequenininho, né? Algumas coisas que a gente fala com a nossa boca e acha que não vai ter consequências. Aí vem a seta e você bota a culpa no outro, quando a brecha foi sua. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Melhor agora de Senhor, passa a revista sobre mim. Aonde eu tenho enganado a mim mesmo e enganado aos outros com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com o meu discernimento fora do prumo. Alinha-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu me arrependo. Me ajuda a ser um bom pastor para as ovelhas que o Senhor vai enviar. Essa multidão dessa grande colheita dos últimos dias. Ajuda-nos a te ouvir e te obedecer no nosso posicionamento, onde o Senhor nos quer, como o Senhor nos quer, com quem o Senhor nos quer, fazendo o que o Senhor quer que nós façamos agora, hoje, em nome de Jesus. Davi tinha medo, tinha vergonha, tinha ressentimento, tinha amargura. Essas coisas nos levam a fazer coisas impensadas que ferirão aos outros. E muitas vezes nós nem vamos enxergar, nós nem vamos ficar sabendo.
Sabe, o Abiatar, o filho do Aimeleque, foi o único que sobreviveu, ele conseguiu fugir. E depois ele foi ainda participar com Davi, do seu governo e tudo mais. Mas Davi ficou sabendo do que aconteceu, porque Abiatar, que se salvou, contou para ele. Mas nós muitas vezes não ficamos sabendo do resultado, da consequência dos nossos atos. Ok. Davi, em muito, ele esteve cansado e desesperançado. Passava ano, ele continuava fugindo, e nada de Deus intervir, nada de Davi entrar no eixo também e obedecer aonde ele tinha de estar, para estar onde ele tinha de estar. Mas ele volta para casa, para a terra dos filisteus, ele faz amizade com o rei, qual era o nome do rei? Aquish, é Aquis em português que fala? Eu anotei em português, porque eu olhei o texto em português. Sim, Aquis, é o rei de Gate, que é na terra dos filisteus. Eles fazem amizade e tudo mais, e no fim Aquis dá uma cidade inteira para Davi, que é a cidade de Ziclag. Nós conhecemos bem a história de Ziclag, né? Davi é super inteligente, né? Ele sabe que a missão dele é defender Israel dos outros povos. E então ele está num povo estrangeiro, que um dia ele vai destruir, e ele aproveita esse refúgio, e ele está se escondendo de Saul ainda, e Saul é medroso, não vai entrar na terra dos filisteus, tanto quanto ele não foi lutar contra Golias, ele também não vai lutar contra os filisteus, então ele, né, deixa Davi ficar lá. Enquanto Davi está ali, ele começa a guerrear contra os povos inimigos de Israel que estão no sul de Judá. E Deus tem uma unção sobre a vida dele para isso, então ele tem vitória toda vez. E ele mata todo mundo daqueles povos toda vez, porque também não pode chegar aos ouvidos de Aquis que ele está libertando Israel dos seus inimigos. Saul deve estar agradecendo, né? Mas ele está mentindo para Aquis. O que acontece? Numa dessas empreitadas, os amalequitas, alguns amalequitas fogem e acabam indo contra a cidade de Ziclag, que é a cidade de Davi e dos seus homens. Então ali tem as esposas, os filhos, os servos, está tudo ali. E eles vão e eles queimam a cidade toda e levam cativas as mulheres e os filhos. E aí os homens e Davi voltam da guerra e se deparam com, puxa vida, estava indo tão bem o favor de Deus até ali. Que Deus tinha um lugar para Davi estar, e havia um limite para que Davi pudesse ficar fora daquele prumo. Davi tinha coisas muito maiores para fazer. Eles chegam ali Davi vai experimentar da traição dos seus homens, que vão querer matá-lo, porque quando a gente está na tristeza, no cansaço, no desânimo, na fuga da mentira, da vergonha, do medo, a gente não faz nada alinhado com o Espírito Santo. É difícil, né? Mas olha só, o que pode impedir a vontade de Deus se cumprir na vida de Davi? Os 3.000 homens perseguindo o de Saul não puderam impedir, Saul não pôde impedir, os filisteus não puderam impedir, a família de Davi que o traiu não pôde impedir, os demônios de Saul não puderam impedir, os que o traíram, os seus homens, não puderam impedir. Só tem uma pessoa que podia impedir a vontade de Deus se cumprir na vida de Davi. E é igual para nós, somos nós mesmos. Nós podemos atrapalhar os planos de Deus para as nossas vidas. Sorte daqueles que têm o plano de Deus para as nossas vidas, em que o escopo não somos nós, né? É uma nação inteira. Aí a gente tem que dar graças a Deus que tem uma dose extra de graça e de misericórdia e favor para nos enfiar no eixo, nem que precisa acontecer um Ziclag na nossa vida. E aconteceu um Ziclag na vida de Davi. E finalmente, Davi para de fugir de Deus e vai conversar com Deus a respeito disso. Deus permitirá que a nossa Ziclag seja destruída, para que nós possamos entrar
no prumo que ele tem para nós. Ouça. Ouça, meu amado, minha amada, deixa Deus destruir Ziclag. Se você não está disposto a voltar e a entrar no prumo de Deus por mera obediência, deixa Deus destruir Ziclag. Ele vai destruir de qualquer jeito. Aceite. E ele vai destruir Ziclag para que você volte para o lugar aonde você tem de estar. Então deixa Deus te alinhar e aprumar antes que aconteça uma desgraça como Ziclag. Os momentos de crise nos revelam a nós mesmos. A peneira vai revelar o que é dentro de nós, joio e trigo. Em tempos de crise, nós fazemos perguntas diferentes, nós agimos diferente, nós respondemos diferente, nós reagimos diferente, nós pensamos, ponderamos coisas diferentes, os nossos corações vão interagir de uma forma diferente com os outros e com Deus. E Davi aqui nesse momento de Ziclag, ele tinha duas crises para resolver, dois problemas para resolver. A crise física das famílias, da guerra, dos homens que queriam matá-lo, era algo real, natural. E ele tinha algo sobrenatural para resolver, que era a crise interna dele com Deus, porque ele estava fugindo do centro da vontade de Deus, que era se refugiar em Judá, até que o tempo viesse para o seu reinado começar. E em 1 Samuel 30, versículo 6, diz assim: porém Davi se fortaleceu em Yahvé, seu Deus. Ele deu a volta e ele trouxe à memória tudo o que Deus havia feito a ele. Aí você vai ler o Salmo 18, o Salmo 42 e o Salmo 130. E tem mais um, o Salmo 56. Todos salmos que vão nos mostrar, alguns desses escritos nessa situação de Ziclag, outros escritos por causa da perseguição de Saul. Esses salmos vão mostrar para nós aquilo que Davi pensava do Senhor, aquilo que o faz ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não um homem que não tropeça, não um homem que não falha, não um homem que não esmorece, que tem fraquezas e que erra e que desobedece, mas um homem que, quando chega o momento do fundo, ele sabe exatamente aonde está a sua salvação, a sua redenção, sua fortaleza, o seu refúgio, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode fazer com que os exércitos sejam destruídos e lhe dar novamente o favor. Em seguida dessa situação de Ziclag, no meio desses capítulos aqui, do 20 ao 30, nós vemos Saul morrer, Davi recupera as famílias e é estabelecido rei em sua terra. Tudo de repente, naquele momento em que Davi se fortaleceu em Yahvé, seu Deus, orou, clamou, adorou, foi buscar ao Senhor para saber o que fazer e finalmente obedeceu. Mas não precisava ter acontecido Ziclag. Não precisava ter acontecido a morte de 100.000 naquela cidade sacerdotal. E eu só falei de dois, né? Dois fracassos, entre aspas, dois tropeços de Davi que custaram vidas. São pelo menos 10. Davi realmente tropeçou muito. E nós? Nós tropeçamos passado, tropeçamos presente e vamos tropeçar futuro. Eu não estou profetizando sobre a sua vida. Eu estou apenas dizendo que nós somos seres humanos e estamos num mundo caído e que nós, infelizmente, somos fracos. E nós precisamos saber que somos fracos. Precisamos saber que nem sempre vamos responder certo. Né? Eu nunca pensei que eu fosse bater um ladrão. Bati no ladrão. As nossas reações não são aquilo que a gente planeja. Eu vou pregar para o ladrão. Não, eu bati no ladrão. Mas sabendo da minha fraqueza, eu posso tratar isso com o Senhor.
Eu posso trabalhar no meu relacionamento com Ele, saber quem Ele é, conhecer esse sumo pastor glorioso, firme, que disciplina, mas que me ama ao ponto de dar a vida por mim, que vai me buscar lá no lamaçal dos porcos, que vai me lavar, me purificar, me limpar, que vai me posicionar novamente, vai me dar armas novamente, vai me dar ferramentas, instrumentos, que vai me ungir, que vai derramar sobre mim o seu Espírito. Eu preciso conhecer esse Deus que não vai me abandonar, que não vai me esquecer, porque virão tempos de grandes abalos e a gente não sabe exatamente como nós vamos responder e reagir a todos eles. Mas se nós conhecermos o sumo pastor, a bondade, a força, o poder, o ciúme que Deus tem por nós, o amor infindável, o amor infinito, o amor perfeito que Ele tem por nós, nós temos uma chance de sermos peneirados e levantarmos e nos convertermos. E então fortalecermos os nossos irmãos que vão passar pelo mesmo processo que nós passamos. Davi fugiu, errou, falhou, caiu, desobedeceu, mas ele conhecia a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus. O Senhor sabe dos nossos desvios, Ele sabe quando nós sofremos perseguições, Ele recolhe as nossas lágrimas. E no fim do Salmo 56, ele fala assim: Deus é por mim, apesar de tudo, todo o meu lixo, toda a minha podridão, toda a minha carnalidade. O meu Deus é por mim. Onde você está? Como você está? Está tratando essas fraquezas que nós sabemos que tem? Elas estão no seu radar, para que você saiba o que fazer. Você está cercado de pessoas que estão passando por coisas diferentes, porque muitas vezes nós temos o nosso momento de dúvida, de questionamento. Cadê você, Deus? Aconteceu uma tragédia na família, cadê você, Deus? É importante nós estarmos cercados das pessoas que não estão dentro da minha bolha de sofrimento, para que eles possam estender as mãos e serem pastores na minha vida naquele momento. Você está cercado de pessoas que conseguem fazer isso contigo, conseguem ministrar a sua vida, conseguem ser como Gad foi com Davi, e Gad não o abandonou nunca, mas estava sempre ali falando: Deus mandou você estar aqui, você está em pecado, você está em desobediência, Deus mandou você estar aqui, não vem reclamar para mim depois. Mas ele estava sempre ali, tendo lastro para falar as verdades que Davi precisava ouvir. Davi escolheu não ouvir, até o momento em que ele finalmente escolheu ouvir. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos pergunta se nós te amamos. Nós te amamos? Você me ama? Você me ama? Nós queremos declarar que sim, Deus, nós te amamos. Talvez nós venhamos a te negar como Pedro negou, talvez nós venhamos a desobedecer como Davi desobedeceu. Talvez nós sejamos teimosos em certas áreas, mas nós queremos dizer, Deus, que nós te amamos. Nós te amamos, sim. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus, a nossa ignorância, a nossa teimosia, nossa dureza de coração, nosso medo, nossa vergonha, que nós deixamos prevalecer sobre o teu amor, quando nós sabemos que o teu estandarte, a tua bandeira sobre nós é esse amor perfeito, que não nos abandona nunca, que não nos deixa nunca, que não falha nunca. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus. Verdade que nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos, mas o Senhor nos dá mesmo assim, então nós recebemos. Nós dizemos sim a esse teu amor perfeito e a essa tua justiça perfeita, que vem nos disciplinar, que vem nos
realinhar e nos colocar no prumo. Faz 3 anos e meio, Senhor, que o Senhor tem. Puxa, Deus, já faz 3 anos e meio. Que o Senhor nos dê um Shabat para nos reaprumar. E nós vamos vindo a trancos e barrancos nesse realinhamento, mas o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de nós, obrigado. Nós nunca vamos merecer essa tua graça, esse teu favor, esse teu amor. Nós te pedimos perdão porque, usando do favor e da unção que o Senhor nos deu para o nosso chamado, nós muitas vezes não percebemos aonde nós estávamos desalinhados até que apareceu um Ziclag. Até que Aimeleque e toda a sua tropa foram destruídos por nossa causa. Perdoa-nos, Deus, os estragos que nós causamos sem perceber pela nossa desobediência, mas era só uma desobediênciazinha, mas foram só 85 mil que morreram, mais as mulheres e as crianças. Nós não temos mais desculpas, Deus, não temos justificativas, apenas explicações. Perdão, Pai. Desentulha os nossos poços, fecha as nossas brechas. Cobre-nos com o teu sangue, tua é a única cobertura que pode nos salvar de nós mesmos. Teu é o corpo que foi partido por nós, para que nós pudéssemos voltar para a comunhão contigo. Nós partimos este pão em memória desse teu sacrifício, em memória do sangue que foi derramado para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça que nós mesmos trouxemos sobre nós, causamos, não só da nossa hereditariedade, não só pela semente do pecado de Adão, mas por nós perpetuarmos isso. Nós comemos em memória deste corpo do qual nós fazemos parte e somos participantes dos sofrimentos de Cristo nesses abalos que estão por vir. Nós sabemos que haverá sofrimentos, mas nós não vamos pedir para o Senhor nos tirar deste mundo, mas sim para nos livrar deste mal, como foi a tua oração, Jesus, pelos discípulos. Nós somos teus discípulos, seus filhinhos amados, seu corpo aqui na terra, sacerdócio santo e real. Por obra da tua cruz, da tua redenção, nós podemos ser teus filhinhos. Obrigada, Jesus. Nós comemos de ti, num ato de declaração, expressão e participação, um ato profético que torna realidade nós sermos participantes do teu corpo, participantes dos teus sofrimentos e participantes do poder da ressurreição e da tua vitória. Igualmente, nós profetizamos e declaramos que o Brasil pode ser participante dos teus sofrimentos e também pode ser participante das tuas vitórias e do poder da ressurreição. O Brasil vai entrar no prumo como nós vamos entrar no prumo. Ziclag aconteceu. Aimeleque aconteceu. Nós nos envergonhamos de tudo que passou, mas nós não seremos cativos pela vergonha, nem pelo medo de ti. Nós não vamos fugir de ti, fugir do centro da tua vontade. Pelo contrário, nós vamos fugir para os teus braços, para sermos participantes da tua graça, da tua glória, do teu amor, da tua justiça, até do teu juízo nas nações. O Brasil entra no seu propósito, terra de Vera Cruz,
onde habita o Espírito Santo da promessa, da conquista, da vitória. Nós somos o porto seguro do Salvador, do sumo pastor, e nós iremos às nações, levando esse evangelho do reino, o evangelho da vitória, o evangelho do poder da ressurreição de Deus, até o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Levanta-te e resplandece, Brasil. O mundo está sob trevas, mas logo vem a tua luz. Logo vem o resplendor da glória de Deus, que é Jesus. Senhor, nós não entendemos esse negócio de peneirar. Nós não entendemos esse negócio do trilho, da debulha. Mas nós te agradecemos, porque se o Senhor diz que nós precisamos passar por um processo de separar o joio do trigo em nós, é porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos naquele que foi para aquela cruz não pelos seus próprios pecados, mas pelos meus, pelos nossos. Sabendo que eu cuspiria nele, sabendo que eu chutaria, que eu o açoitaria, que eu zombaria dele, mas ele escolheu me amar, ele escolheu nos amar, e nós escolhemos confiar plenamente nesse que deu a vida por nós, nos deu a sua própria vida de fato, para que nós pudéssemos viver eternamente. Nós não só confiamos em Ti, mas nós bebemos deste cálice. Não sabemos se vamos beber do mesmo cálice, como muitos dos discípulos beberam, mas nós bebemos deste mesmo sangue de Jesus. Nós bebemos, nós declaramos e profetizamos a vida celestial em nós. A vida de Deus, o Espírito de Deus, a luz da criação de Deus em nós. Nós bebemos para que esse sangue corra nas nossas veias e nós tenhamos os seus ouvidos, os seus olhos. Que dos nossos lábios saiam as tuas palavras. Que nós tenhamos o teu coração, o teu espírito. Que os nossos pés sejam os teus pés sejam os nossos pés. E as tuas mãos, as nossas mãos. E que nós possamos ser pastores, segundo o seu coração, para as vidas que o Senhor vai enviar, as vidas que nunca ouviram falar de ti, a geração que já não sabe que existe um Deus, a geração que nem fé pro forma, nem fé bate-ponto tem. Levanta-nos como esses que têm um coração segundo o teu coração, que não tem vergonha de dizer quando cai, mas que quando Deus estende a mão, pega na mão e levanta e entra no seu abraço de cura, de restauração, de pureza. Nós bebemos do teu sangue restaurador, do teu sangue purificador, do teu sangue que restitui a saúde, que restitui a vida, que restitui a confiança, que restitui o amor, que restitui o fruto do Espírito, que é capaz de fazer vivificar o nosso espírito, para que o Espírito Santo venha habitar em nós e para que nós recebamos esse novo batismo do Espírito Santo nesse tempo. Lehaim, Brasil,
Recebe o batismo no Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, na igreja, a tua igreja, a receber os teus dons. E especialmente, Senhor, esse dom que é tão querido, que me é muito querido, que vai me edificar para que eu possa edificar aos outros, que o teu corpo possa ser edificado pelo Espírito Santo de Deus, liberando suas línguas, suas palavras. Que aland karetsur, que talaramba, cheikati, moratika skuvka, shnaka, hovga daqui ala, kusnuraka, teishma, kurmatoi, que yalatan, que ismurka, machikat kur, moikat karmas marcas, leki turma, tirma, que dia dalarabashu, turmota. Meia tiquia lá, tu arma tá, receba o dom de línguas, que minha lara tá suriete, mas que canta larabai, ei alarabaço, to yalaramba, ei ala, shikira na shikiahmuta que sugat coloia da cam. Shane shur makei tu kurmat kola, madkate iashmat ki turmitski turab katashla, bat kor batei katan kata, sovei kataya leia lá. E alarmado, você é amado, você é amada do rei, você é querido, você é querida do rei, você é precioso do rei. Te alarma nanashlatikur, toriatsa. Senhor, ajuda-nos a entregar o comando dos nossos lábios para o Espírito Santo de Deus. Stikelirianda lai. Use suas sílabas, suas duas, suas três, seu idioma que o Senhor está liberando agora. Use, libere nos ares a intercessão que o Senhor tem por você mesmo, pela sua família, pela sua nação. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Alcança, Senhor, o Ivan. Alcança, Senhor, o Ivan. Kota kalarabassote que madkalai, lá livramento de morte em nome de Jesus. Kitsul karator, kita kalaria shotoi. Alcança, Senhor, o Guilherme, Senhor, em nome de Jesus. Kovrata kayasot. Coloca uma cerca de fogo ao seu redor, ao redor da sua família, Senhor. Guarda, Senhor, as suas emoções e abre os seus olhos para te conhecer em nome de Jesus. Que iaranga te setush. Vot kuya tanmut. Vos tuia katamut. Vos tuia katamut. B'shem Yeshua. Karete yalatan. Kush matar. Sim. Sim e amém, Espírito Santo. Sim. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós, falhos, humanos. Somos um trabalho, uma obra em progresso ainda. Mas pode enviar-nos. Sabemos que o Senhor nos capacita quando o Senhor nos envia. Nós estamos prontos para seja lá o que for que o Senhor tem para nós hoje. E amanhã, depois de um tratamento, o Senhor tem mais, e depois tem mais, e o Senhor tem mais. E nós vamos assim de glória em glória, de força em força, de fé em fé, de vitória em vitória. Porque não somos nós, não dependemos de nós, mas de Ti. E o Senhor nunca perdeu uma batalha. Obrigada, Senhor, pelo Teu aprumar, pelo Teu alinhar em nossas vidas. Nós Te rendemos toda a honra, todo o louvor, toda a glória por essa obra linda que o Senhor faz em nossas vidas.
até mesmo quando o Senhor expõe os nossos podres. Nós te agradecemos, te honramos, te louvamos. E nós nos enviamos uns aos outros em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Amém. Amo vocês. Semana espetacular para todos. Semana que vem nós temos seminário. Shalom, shalom.